Oi pessoal, tudo bem? É o professor Cleto falando. Essa semana, tá? Vamos entrar numa matéria nova chamada progressão aritmética. A gente vai trabalhar nesses dias progressões, tá? Trabalhar dentro de sequências numéricas, para a gente saber o valor de termos, em que posição está determinado o número, né? Dentro de uma sequência numérica, quantos termos vamos ter dentro de uma sequência, assim vai, tá? Trabalhar com progressões. Esse primeiro processo a gente vai falar sobre progressão aritmética, conforme tem aí na tela, tá? Essa semana e na próxima vamos falar sobre progressão aritmética. Depois vamos falar sobre progressão geométrica, que é outro assunto dentro de progressões, mas que nós vamos ver agora. Então, vamos começar a nossa aula. Progressão aritmética, tá? Que é isso? Entendemos como progressão aritmética, tá? Deixa eu vir aqui. Progressão aritmética. Cadê o mouse? Tá aqui, pronto. Entendemos sobre progressão aritmética, tá? Uma sequência numérica, só movimentar aqui o mouse para vocês observarem, que se comporta de forma linear. Vocês vão já entender o que é isso aqui. Após o primeiro termo, somamos um valor fixo, tá? Denotado algebricamente por R, para encontrar os próximos termos da sequência. Sempre somamos R ao termo anterior. Esse valor R é conhecido como razão de uma progressão aritmética. Não se preocupe, aqui é só leitura, mas a gente vai entender já isso aqui. É bem fácil. A PA pode ser crescente, decrescente ou constante, quando a razão for positiva, negativa ou nula, tá? Respectivamente. Vamos lá. Aqui vamos entender o que é o termo geral. Nesse termo geral, que é uma formulazinha da PA, vocês vão conseguir encontrar número de termos, encontrar o último termo, tá? Saber qual posição está determinado o número dentro da sequência, ok? Mas vamos seguir. O que é uma progressão aritmética, né? É muito comum trabalharmos com sequências numéricas, ainda que consigamos prever os próximos termos. Nem sempre a sequência pode ser classificada como uma progressão aritmética. Para isso é necessário que exista a razão. Vamos pular aqui para essa sequência numérica para vocês entenderem direitinho. Aqui é só um exemplo, tá? Observe que nós temos uma sequência de vários números, né? 2, 5, 8, 11, 14, assim vai, tá? Observe que depois do 23 tem esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos indicam que isso aqui é uma progressão aritmética infinita, tá? Significa que depois do 23 vão aparecer outros números na sequência, até mais infinito, beleza? Eu vou colocar aqui uma telinha para a gente agora fazer demonstrações do que é a PA. Acompanhe aqui comigo esse detalhe, ó. A sequência que foi dada aí no exemplo é o 2, 5, 8, 11, né? 14, 17 e assim vai, tá? Mais infinito, ok? 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nesse caso aqui, né? Dessa sequência, o que é que tem em comum entre esses números? Entre o 2, o 5, o 8, o 11, 17, assim vai? Simplesmente a chamada, deixa eu só corrigir isso aqui, simplesmente a chamada razão, turma, a razão. O que é a razão? É um número, tá, constante, que quando você soma a um determinado termo, você vai obter o resultado do termo seguinte. Exemplo, nesse caso aqui dessa sequência, tá, a nossa razão vai ser o número 3. Por que vai ser o número 3? Se você pegar esse 2 aqui, ó, que é o primeiro termo dessa sequência, e você somar mais a razão, que é o 3, você vai obter o termo anterior, o termo posterior, no caso, né?
2 mais 3, 5. Olha, o termo posterior ao 2. Se você pegar esse 5 e somar de novo mais a razão, tá? Mais a razão, que é 3, vai obter que número? 8. Olha só o termo seguinte. E assim vai, ó. Se você pegar o 8, né? E somar mais a razão, que é 3, vai obter que número? O número 11, que seria exatamente o próximo termo aqui da sequência. Ok? Só nisso aqui já identificamos o que é a razão, como eu disse para vocês, é uma constante, tá? E que vamos identificar agora a nomenclatura dos termos, tá? Bem simples. Em cima lá daquele exemplo, tá? 2, 5, 8, 11, 14 e assim vai, tá? Esse 2 aqui, como eu disse para vocês, é o primeiro termo. E dentro de um APA, nós chamamos o primeiro termo de A1, tá? A1, primeiro termo. O número 5, ele é o segundo termo. Como é que ele vai ser chamado? A2. Segundo termo, A2. O número 8 vai ser o terceiro termo, então vai ser o A3. O número 11 vai ser o A4, porque ele é o quarto termo. E assim sucessivamente, tá? Até determinado termo que a gente vai chamar, turma, de AN, tá? AN. Esse AN é o último termo ou o enésimo termo, tá? Pode aparecer das duas maneiras, tá? Ou o número ou termo que a gente quer encontrar, certo? Esse AN é o enésimo termo, o último termo, ok? Bom, vou demonstrar para vocês aqui, em cima desse exemplo, o termo geral da PA, tá? Da progressão aritmética. Como é que vai ficar isso aqui? Aliás, como é que eu posso descobrir primeiramente, antes de desenvolver o termo geral, algum termo desse aí, certo? Observem aqui, por exemplo, ó, que o A3 ele vale 8, né? O A3 é 8. O A3, tá? Eu posso escrevê-lo da seguinte maneira: A1 mais 2 vezes a razão. Como assim, professor? Se você fizer este somatório aqui, ó, do primeiro termo mais 2 vezes a razão, você vai obter o terceiro termo. Vamos já explicar aqui agora nesse exemplo. O A3 aqui, ó, não é 8, certo? Quem é o A1? Vou trocar logo aqui esses termos aqui, ó, pelos números. Quem é o A1? O A1 é 2. Então você vai trocar o A1 por 2 mais 2 vezes a razão. A razão a gente descobriu aqui nessa sequência que é 3. Então você vai multiplicar 2 vezes a razão que encontramos, que foi 3, tá? Vamos ver se realmente vai bater isso aqui. O A3 vai ser o que? 2 mais 2 vezes 3, 6. Vai ficar 2 mais 6, né? Que vai ser exatamente, ó, 8, tá? Isso aqui que eu acabei de fazer para vocês é uma maneira de escrever os termos de uma PA, certo? Vamos desenvolver mais aqui, ó. Só repetindo aqui a sequência: 2, 5, 8, 11, 14 e assim vai. Olha só, A2 vai ser o A1 mais uma vez a razão. A3, como a gente acabou de ver, vai ser o A1 mais 2 vezes a razão. A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. E assim até aonde a gente quer chegar, tá? Por que eu estou escrevendo isso? Observe esse detalhezinho aqui, ó, tá? A2, olha o número 2 aqui, tá? Olha no A1, tu tem aqui 1 mais
uma vez a razão, né? 1 mais 1, 2. Quero alimentar primeiramente o raciocínio lógico de vocês. A3, número 3, né? A1, número 1 aqui, ó. 2 vezes a razão. 1 mais 2 dá 3. 1 aqui do A1 e 3 aqui do 3 vezes a razão. 1 mais 3, ó, 4. Ok? Seria o A4. Entendam isso aqui. Eu vou já demonstrar o termo geral. Se eu quiser saber, por exemplo, o A10, eu poderia escrevê-lo como A1 mais quantas vezes a razão? 9 vezes a razão, né? Seria 1 aqui do A1 mais 9 aqui vezes a razão. 1 mais 9 dá exatamente 10. Ok, galera? Beleza. Aqui, ó, esse A10, A4, A3, A2 seria aquele AN já com um número de termo determinado. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ó, quando eu coloquei A10, esse N nesse exemplo aqui, de preto, seria 10, né? Que era o número de termos. São 10 termos, tá? Eu gostaria de saber, calculando em cima dessa sequência, ó, por exemplo, em cima dessa sequência, qual seria o 10º termo? Observem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? Até o 14 é 5 termos. Qual seria o número do 10º termo? Se eu fizesse esse cálculozinho aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Se eu voltasse fizesse esse cálculozinho aqui, eu conseguiria encontrar o 10º termo. Poderia fazer assim, ó. A10 seria igual ao A1, que é 2, né? O primeiro termo é 2, mais 9 vezes a razão. A razão que nós encontramos aqui não foi o número 3, né? Então troca o R por 3. Então o A10 vai ser igual a 2 mais 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. 27 com 2, 29. Pronto, esse aqui seria o 10º termo dentro dessa sequência. Ok? Vou criar aqui uma outra página para a gente agora desenvolver o termo geral, tá? No termo geral, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui o AN, como falei para vocês, que é o enésimo termo ou último termo, tá? Lembre-se que esse N é o número de termos, tá? Número de termos. Se eu não sei que termos são esses, quantos termos tem na sequência, eu vou chamá-lo de N, tá? Então, ó, o termo geral, que é o enésimo termo, ele vai ser igual ao A1 mais, né? Observe que está aqui dentro do parêntese, ó, N menos 1 vezes a razão. Por que esse N menos 1? Vamos voltar aqui para o exemplo anterior, ó. Bem aqui, desculpa pessoal, a letra tá bagunçada, é porque eu estou mexendo ele pelo touchscreen do meu celular em cima de um aplicativo. Aí tá bagunçado a letra desse jeito porque tem que treinar, tá? Eu estou tentando fazer isso aqui para poder vocês entenderem melhor esse conteúdo, que isso fique bem didático. O importante, esqueçam a letra horrível que tá? O importante é vocês entenderem o conteúdo, certo? Observem o que eu acabei de falar lá no termo geral. Quando eu quisesse saber o terceiro termo aqui, onde eu estou circulando, tá vendo? Não seria o A1 mais 2 vezes a razão. Imagine o seguinte, ó. Esse 2 é como se você estivesse pegando o 2, tá? O número de termos, menos 1. O número 2 menos 1, tá? Se fosse 2 mais 1, seria o 3, tá? 2 menos 1. Deixa eu explicar aqui novamente, tá? Esse A3 é como se fosse o A1, né? Mais 2 vezes a razão. Aquele N menos 1 é como se você estivesse pegando o 3, né? Do A3
subtraindo 1. Aí ficou 2. Bem aqui, ó. Deixa eu ver numa outra sequência. É A4. Observem aqui o 3, tá? Vezes a razão. É como se você tivesse pegado o 4 e subtraído 1. O A10, tá vendo aqui o 9 vezes a razão? É como se você tivesse pegado o 10 e subtraído 1 e deu 9, né? Então, no termo geral, cadê? Pronto. No termo geral, certo? Que é isso aqui, ó, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Lembre-se lá que se você soubesse a quantidade de termos, o número de termos aqui, era só você colocar o valor dele, né? Vamos supor se fosse o número 10. Então ficaria A10 igual a 1 mais. Esse N menos 1 seria o quê? 10 menos 1, que daria 9. 9R. Ok? Em cima da sequência do termo geral, nessa página aqui, como a gente fez, a gente conseguiu, em cima desse exemplo aqui, dessa sequência, né, ó, 2, 5, 8, 11, encontrar o 10º termo. Nós encontramos o 10º termo simplesmente por essa linha de raciocínio aqui, não foi? Ó? A10 igual a 1 mais 9 vezes a razão, ok? Isso aqui é bem parecido com o termo geral. Vamos ver se fazendo o termo geral vai dar o mesmo resultado. O resultado aqui deu 29, né? Então vamos lá. Ó, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN, já que eu quero descobrir o 10º termo, então é A10. Troco o N por 10, tá? É igual ao A1, que é o primeiro termo. O primeiro termo lá era quanto? 2. Mais N menos 1 vezes a razão. O N não é 10? Então vai ficar 10 menos 1 vezes a razão, ok? Então esse A10 vai ser o seguinte, ó. 2 mais 10 menos 1 é 9. Então vai ficar 9 vezes a razão lá que nós encontramos é 3, né? Vai ficar a mesma coisa, né? Mesmo cálculo. 9 vezes 3, 27. 27 com 2, 29. Pronto. Vai dar o mesmo resultado. Ok? Isso é o desenvolvimento do termo geral. Voltando aqui para o texto, ó. Eu desenvolvi lá com vocês o termo geral, tá? Vimos em cima dessa sequência, lembrando que pode ser qualquer tipo de sequência numérica, tá? Vimos o enésimo termo, vimos o que é a razão, tá? Vimos o desenvolvimento do termo geral, certo? Aqui em notações, ó, eu desenvolvi isso aqui já juntamente com vocês lá naquela tela, tá? Eu vou disponibilizar para vocês no Classroom e no WhatsApp essa parte teórica, tá, em PDF, e também o vídeo que eu estou gravando agora com vocês. Aqui tem a classificação de uma progressão aritmética, a gente acabou de ver também, ó. Ela pode ser finita quando ela tem fim, né, logicamente. Pode ser finita quando tem fim. E infinita quando tem aqueles 3 pontinhos lá. Voltando aqui para a tela, ó. Um exemplo aqui de PA finita. 2, 10, 2, 10, 18, por exemplo. Tá? Que a razão aqui é 8. Aqui é um exemplo de PA finita. Por que é finito? Tem fim. Não tem, ó, não apareceu aqueles 3 pontinhos. Depois do 18, não tem mais nenhum outro número. É só até o 18. Ok? E PA infinita? É só observar que quando aparecer aqueles 3 pontinhos lá, vai ser infinita, certo? Significa o quê? Que após o 18, vai ter outros números, né? É só isso. Então, vamos lá. Classificação pode ser finita e infinita. Compreender o cálculo da razão, ó. A razão, pessoal, como a gente viu, é o somatório, né? Ou então a subtração. Vamos voltar aqui para a tela. Nesse exemplo aqui, ó, se eu quiser saber a razão aqui, é só simplesmente tu pegar o segundo termo, ó, segundo termo, que é o 10, né? Menos o primeiro termo,
que é o 2. Tu vai encontrar justamente quem? A razão. Se tu pegar o termo... Se tu pegar o termo posterior, subtrair do termo anterior, tu obtém a razão, certo? Observe aqui que o A2 é 10, menos o A1 é 2. Quanto é 10 menos 2? 8, né? A razão, ó, nesse exemplo aqui, é 2. Se fosse para pegar o A3 é 18, né? Eu ia fazer o quê? Pegava 18 menos o termo anterior, que era 10. 18 menos 10, 8. Razão 8. Ok? Bom, essa é a questão do cálculo da razão, que é bem simples. Aí aqui, ó, vai ter exemplos, demonstrações, tá? Que vai estar tudo disponível aqui para vocês. O que é uma PA constante? A PA constante é quando a razão é zero. Vai ser todos os valores, ó, vão ser iguais, né? Ó, 2, 2, 2 ou 1, 1, 1, conforme está aqui, tá? Porque não tem nenhuma razão, ok? Numa PA decrescente é quando a razão, turma, ela é negativa. Se a razão é negativa, quando você pegar o termo anterior e somar mais a razão, no caso aí vai ser subtrair mais a razão, né? Vai dar o termo posterior, só que com um valorzinho menor, né? Olha esse exemplozinho aqui, ó. A razão nesse caso é menos 2. Se tu pegar o 10, vai ficar 10 menos 2, vai dar 8. Aí depois, 8 menos 2, 6. Depois, 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, nada. E nada menos 2, menos 2. Entenderam aí? Sequência decrescente, quando a razão é negativa. E o que a gente acabou de ver nos exemplos, quando ela é crescente, é quando a razão ela é maior do que zero, né? Positiva. Aí aqui já vimos também o termo geral, né? Que vai ser AN, o enésimo termo, é igual a A1, que é o primeiro, mais N menos 1 vezes a razão. A razão aqui está na frente, mas não tem problema, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Ok? Aí aqui tem a demonstração, que eu já passei para vocês, tá? Aqui, ó, é outra forma de escrever o A3, por exemplo. O A3, ó, escrevi dessa maneira aqui para vocês. Aliás, escrevi dessa maneira aqui, né? Ó. A1 mais 2 vezes a razão. Mas pode ser assim também, ó. O A3 seria o A2 mais a razão. E assim sucessivamente. Ok? Aí aqui vai ter alguns exemplos do termo geral, certo? Ó, um exemplozinho aqui para me fazer já com vocês, ó. Encontre o 16º termo de uma PA que a razão é 3 e cujo primeiro termo é igual a 4. Pronto. Como é que eu faço para encontrar o 16º termo? Certo? Vou voltar aqui para a tela para a gente resolver essa daqui. Ok? Vai ficar o seguinte, ó. Ele está dizendo lá para você encontrar o 16º termo, tá? Para encontrar o 16º termo. Como é que a gente faz isso aqui? Ele disse que a razão é igual a... Deixa eu só ver aqui de novo. A razão é 3 e o primeiro termo é 4. Pronto. Então como é que vai ficar? Ó? Razão é 3 e o primeiro termo, que é A1, vai ser igual a A4. Ok. Como é que a gente faz isso para encontrar? Simples. O AN, que seria o enésimo termo, tá? Vai ser quem? Vai ser o A16, porque a gente quer encontrar o 16º termo, né? Então esse AN vai ser o A16, tá? Troca o N por 16. Então vai ficar assim, ó. AN, que é o A16, vai ser o A1, né? Mais, só voltando aqui a mostrar o termo geral, mais N menos 1 vezes a razão. Esse A16 vai ser o seguinte. Quem é o A1? O A1, ó, ele deu, é 4. Então vai ficar assim, ó, 4 mais N menos 1. O N é o número de termos. E ele, já que ele quer que você encontre o 16º termo, você vai trocar esse N por 16, certo?
menos 1. Entre parênteses, vezes a razão. Ele deu a razão aí, não foi? Que é 3. Ok? Então, ó, deixa eu ver esse. A16 vai ser igual a 4 mais 16 menos 1 vezes 3. Quanto é 16 menos 1? 16 menos 1 é 15, né? Dá pra ver aqui? Deixa eu sair aqui da minha tela. Ó, então A16 vai ser o quê? Vai ser 4 mais 15 vezes 3, né? 15 vezes 3, ok? Vou voltar aqui, vou pegar aqui outra tela. Vamos lá. Então A16 vai ser igual a 4 mais 15, só repetindo aqui, tá? Vezes 3, tá? A16 vai ser o seguinte, ó. 4 mais, quanto é 15 vezes 3? 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4, dá 45. Quanto é que vai ser o A16? 4 mais 45, que dá quanto? 49. Pronto. Esse seria o 16º termo, tá? Olha só. Ele pegou o termo geral, trocou, ó, como a gente viu aqui. Pegou A16, né? Ficou 4 mais 16 menos 1, tal, ó. Deu 49, ok? Agora eu quero finalizar para a gente ver essa parte aqui, ó. Beleza, conseguimos descobrir como faz para encontrar os termos. Agora como é que a gente faz para somar os termos, tá? Se tu tem uma sequência numérica e tu quer somar os termos, tá? Vamos lá. Para a soma dos termos, tu tem essa formulazinha aí, ó. Sn, né? Sn é igual... Deixa eu só vir aqui para minha tela. Ó. Vamos fazer aqui o termo geral, certo? Sn, que é a soma dos termos, é igual ao primeiro termo mais o último termo, que é o AN, vezes a quantidade de termos, que é o número de termos, dividido por 2, certo? Muito bem. Vamos supor que tu queira encontrar o somatório de uma sequência aí com vários números, né? Para tu somar cada termo com o outro. Como é que a gente faz? Encontrando através dessa formulazinha aqui. Eu vou colocar aqui uma sequência bem simples para vocês, tá? 2... Não, deixa eu ver... Colocar um outro aqui. Se eu botar aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 8, ajeitar esse 8 aqui. Pronto. Uma sequenciazinha aí com 4 termos, né? Pares, né? 2, 4, 6, 8. Beleza. Obviamente que é nessa sequência aí, se você quiser fazer o somatório, é só somar, né? Mais um mais o outro, né? 2 mais 4, né? 4 mais 6 e 6 mais 8. Pronto, só somar. Mas se fosse uma sequência grande, como a gente está querendo demonstrar aqui, como é que ficaria isso, né? Então vamos lá. A soma de termos, tá? Soma do número de termos. Deixa eu trocar aqui a cor. Bom, se nesse exemplo, né, nós temos 4 termos, então vai ficar o que? Soma dos 4 termos. Isso aqui vai ser igual. Aí você pega, ó, o A1, que é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2. Então vai ficar 2 mais AN é o último termo. E quem é o último termo? 8. Então você bota aqui, ó, 8. Fechou parênteses, vezes N é o número de termos. Nós temos 4 termos, tá? Dividido por 2, certo? Então esse S4, soma dos 4 termos, vai ser simplesmente o quê? Tu vai somar aqui agora, né? 2 mais 8 dá 10. 10 vezes 4, 40, né? 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2. Quanto é 40 agora dividido por 2?
20. Pronto. Descobrimos aí, ó, somatório dos termos. Lembrando que esse exemplo aí é um exemplo simples, só para entendimento da fórmulazinha aqui, tá? Do somatório dos termos. Ok? Mas isso aqui vai ser altamente útil quando a gente utilizar sequências numéricas com termos enormes, tá? Para poder usar essa fórmulazinha aqui. Certo? Bom, voltando aqui para a parte teórica, soma dos termos, tal. Aí aqui tem algumas propriedades que eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, certo? Durante a semana. Aí aqui já vai ter, pessoal, alguns exercícios já resolvidos, tá? Questões e a resolução da questão. Como é que a gente pode fazer isso? Tanto de termo geral, como de somatório dos termos, ok? Bom, galera, é isso aí. A aula dessa semana é sobre PA, já vimos uma boa pincelada sobre termo geral, razão, enésimo termo, soma dos termos, ok? E como resolver determinadas situações. Eu peço que vocês analisem esse vídeo, estudem também a parte teórica que eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp e também no Classroom. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem em determinado horário, né, vai ver esse vídeo, e bons estudos, tá bom, pessoal? Um abraço.